Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Face do Poder do Hoje News, seu canal de informações que impactam e influenciam na tomada de decisões, na luta diária pela sobrevivência. Sou Wilson Silvestre, editor de conteúdo editorial do Grupo Hoje, e nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, recebemos o doutor em ciência política, diretor-presidente da MCI Estratégia, presidente do Conselho Científico do IPESP, professor colaborador de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal de Pernambuco, autor de 11 livros e um dos maiores especialistas do país em comportamento e marketing político, análise e pesquisa editorial, professor Antônio Lavareda. Seja bem-vindo, professor. Olá, Wilson. É um prazer estar com você e com os espectadores. Bom, obrigado aí pela gentileza em nos atender para essa conversa sobre as tratativas políticos partidárias e a percepção do inconsciente de massa sobre essa disputa eleitoral muito polarizada. Eu começo aí com a pergunta mais óbvia. O senhor acredita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, apontado pelas pesquisas sobre intenção de votos como favorito, está praticamente eleito aí no primeiro turno, ou é só mais um barulho aí da mídia e dos torcedores? Olha, Wilson, para responder essa questão, levemos em conta os dados de pesquisas eleitorais, as respostas dadas nessas pesquisas às questões de intenção de voto espontânea e de intenção de voto estimulado. Intenção de voto espontânea, para o nosso espectador acompanhar, é aquela quando se pergunta, olha, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor, a senhora votaria? E aí a pessoa responde um candidato, se já tiver esse candidato, digamos, na sua mente, se já tiver, pelo menos momentaneamente, uma escolha. Quando os entrevistados não respondem, não indicam nenhum nome, lhes é apresentado ou lhes é lido ao telefone, quando a pesquisa é telefônica, ou apresentado num tablet, quando a pesquisa é face a face, lhes é lida uma relação de candidatos, a lista de candidatos. E eles, então, cabe a eles indicar, olha, e a pergunta é, pois bem, e se os candidatos fossem esses aqui, em qual deles o senhor ou a senhora votaria? Então, é importante que nós temos, nessas duas respostas, dois tipos de atitudes colhidas diferentes. A primeira atitude é o seguinte, as pessoas já têm uma intenção de voto no momento. Não que não possam mudar, elas podem mudar, mas já têm uma intenção de voto, já têm uma atitude, uma disposição a votar em alguém no momento. A segunda resposta, a questão estimulada, ela é uma inclinação, ela, digamos assim, Wilson, ela vale menos, ela tem menor importância. Aquilo é uma inclinação, as pessoas não sabem exatamente, aí numa lista apontam. É mais ou menos como alguém que, se fosse apresentado uma relação de marcas de automóvel, dissesse, olha, se o senhor fosse comprar um carro, em qual dessas marcas o senhor compraria? Aí a pessoa olha ali, mas aquilo não significa exatamente uma disposição de aquisição daquela marca de veículo. Vai levar, ao longo do tempo, esse consumidor vai pensar mais, vai ver, vai cotejar as escolhas, vai verificar também seu bolso, até decidir. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito que a mídia e talvez até os próprios institutos devessem deixar mais explícito para os leitores, para os espectadores da mídia, que intenção de voto mesmo é aquela intenção de voto chamada de espontânea. As outras respostas são uma inclinação no momento, etc, etc e tal. Mas a intenção de voto, para nós levarmos em conta, é a intenção de voto espontânea. Nessa intenção de voto espontânea, pois bem, na última pesquisa do IPESP, a pesquisa que corresponde
a segunda quinzena de janeiro. As pesquisas que fazemos nacionais para a eleição presidencial são quinzenais nesse ano de 2022. A última pesquisa aparecia Lula com 35 e Jair Bolsonaro com 23, Sérgio Moro com 4, Ciro Gomes com 4, João Dória com 1 e nenhum branco nulo 6, e não sabiam, não responderam 26% dos entrevistados. A intenção de voto estimulada, o Lula vai para 44, Jair Bolsonaro sobe menos para 26, Ciro Gomes dá um salto para 8 pontos, etc. E tal. 8 pontos cada qual. Mas isso, na verdade, como eu disse, não é o que deve se focar mais. O que nós precisamos focar é essa intenção de voto espontânea. Bem, o presidente Lula, ex-presidente, lidera, agora respondendo diretamente a sua questão, o ex-presidente Lula lidera em todas as pesquisas, todas, até o Paraná Pesquisa tem números mais, digamos assim, mais expressivos que o atual presidente, Jair Bolsonaro. Também no Paraná Pesquisa, o presidente essa semana, o ex-presidente Lula, ultrapassou a marca dos 40 pontos percentuais na pesquisa estimulada. Pois bem, lidera em todos os cenários. Isso significa que ele tem uma elevada probabilidade de ganhar a eleição? Sim, significa. O ex-presidente Lula tem uma elevada probabilidade de ganhar a eleição. Isso significa que a campanha não vai ter nenhum efeito, que os números não vão mudar até a eleição, que a eleição de 2022 é um jogo jogado? Não, não necessariamente. Nós temos 8 meses de campanha, muitos fatos para ocorrerem, muita água para passar embaixo da ponte, dessa ponte que será a corrida eleitoral, Wilson. Então, eu respondendo numa frase agora, sumarizando a resposta à sua questão. O ex-presidente Lula é, sim, um favorito hoje para ganhar a eleição, mas, ao contrário da pergunta das pesquisas, a eleição não será hoje. A eleição será daqui a alguns meses. E daqui a alguns meses, muita coisa poderá eventualmente mudar. Mas ele não deixa de ser o favorito, isso é importante ser dito. Ele é o favorito, nesse momento, para ganhar a eleição de 2022. Eu vou pegar uma carona aí nesse gancho que o senhor, essa deixa que o senhor deu aí, que ainda tem muito tempo pela frente. É possível a unificação das forças que vão de centro-esquerda a centro-direita, capitaneadas até agora por Ciro Gomes, do PDT, Sérgio Moro, do Podemos, João Dória, do PSDB, Simone Tebet, que entrou agora no final do MDB, e também até o Alessandro, embora não fale muito nele, mas o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira da Cidadania. É possível essa unificação unir e quebrar a polarização Lula-Bolsonaro? Porque até agora não vejo ninguém falando em união, só que é candidato. Como é que o senhor vê isso? Olha, Wilson, primeiro eu queria colocar aí inserir na nossa conversa, na nossa análise, uma observação, qual seja a de que o Ciro Gomes é um corpo algo estranho nesse conjunto de forças que você mencionou, nesse conjunto de pré-candidaturas. Por quê? Porque o Ciro Gomes é sabidamente um candidato, um nome de centro-esquerda, da esquerda propriamente. O partido dele é o PDT, tem toda uma tradição, ele sempre preza o Brizola, etc, etc e tal. Então ele é um candidato da esquerda. Na verdade, Ciro Gomes, nas pesquisas de intenção de voto, ele apresenta uma grande superposição com o ex-presidente Lula, do ponto de vista de admiração dos eleitores. Eu lhe diria, Wilson, que o Ciro Gomes é a segunda escolha de praticamente metade dos eleitores de Lula. Então, ele é um candidato que, a rigor, na maioria do seu apoio, dos que o apoiam, é um candidato de esquerda. Esses outros todos nomes que você mencionou, Sérgio Moro, João Dória, etc., são candidatos de centro e direita. Uns mais perto do centro, outros mais perto da direita mesmo, como Sérgio Moro. Então, eu não vejo essa possibilidade de
Ciro Gomes está aí nesse campo de uma eventual candidatura unificada. E qual é a dificuldade? Então, deixemos à margem o Ciro Gomes, porque eu não vejo embarcar nesse projeto. Embora ele dialogue com uns, com todos, etc. e tal, mas não é plausível ele participar desse projeto. Então, qual é a dificuldade desses outros candidatos, Wilson? E é que eles, todos eles e seus eleitores, quando a gente diz seus eleitores, a gente está falando de maioria, em alguns casos, maioria esmagadora, eles votaram no segundo turno de 2018 em Jair Bolsonaro. Então, eles são ex-eleitores, inclusive os próprios candidatos são ex-eleitores de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro votou em Jair Bolsonaro, João Dória votou em Jair Bolsonaro, esses candidatos todos votaram em Jair Bolsonaro. Então, eles não são candidatos que pretendem quebrar a polarização. O posicionamento deles não é esse, o posicionamento correto. Os que colocam nesses termos estão falsificando a realidade. Eles são candidatos da direita, do centro e da direita, que votaram em Bolsonaro, se decepcionaram ou discordaram ou dissentiram de Bolsonaro, e eles pretendem ocupar o lugar de Bolsonaro no segundo turno. Então, melhor seria mais útil para eles, ao invés de se apresentarem como ocupantes desse espaço que é equidistante em relação ao Lula, em relação ao Bolsonaro, dizerem, não, olha só, nós votamos no Bolsonaro, mas hoje nos decepcionamos, nos arrependemos desse voto, ou nos decepcionamos, ou nos frustramos por esses e esses outros motivos, e acreditamos que Bolsonaro não nos representa, nem esse eleitorado que votou nele em 2018, sobretudo no segundo turno. E nós, quer dizer, o candidato ou a candidata, pretendemos substituir Bolsonaro para enfrentar Lula no segundo turno. É esse que é o posicionamento condizente, Wilson. Essa coisa de imaginar um cenário onde eles ocupam uma posição que é equidistante e o Lula é igual ao Bolsonaro, o Bolsonaro é igual ao Lula, é uma fantasia que termina diante dos olhos e dos ouvidos dos eleitores. Talvez isso nos ajude a entender porque eles ficam patinando nessa terceira via. Não é terceira via. Eles pretendem substituir o presidente Bolsonaro na segunda via, que é a via do centro-direita, que irá enfrentar ou pretende enfrentar o ex-presidente Lula, que é a via de centro-esquerda. É a primeira via porque está na frente. É a primeira via, entende? Eles são aspirantes à segunda via. Esse autoposicionamento de terceira via não é produtivo e é, em grande medida, artificial. Bom, professor, a coisa está difícil. Eu, fugindo um pouco aí de pesquisa, eu gostaria de ouvir, explorando aí o seu tempo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, ou pelo menos para a nossa audiência entender melhor, por que existe poucas renovações nos quadros políticos no Brasil. Sempre são as mesmas pessoas, raramente aparece um candidato novo que empolga, enfim, quer para governo federal, estadual, municipal. Como é que o senhor explica isso? No Brasil, nós vamos ter uma taxa de reeleição esse ano, provavelmente muito maior do que na média dos últimos anos. Por quê? Primeiro, porque isso sempre acontece. Quem tá no cargo, né, e tem o conhecimento da máquina e utiliza aquela posição em benefício da sua reeleição. Em segundo lugar, porque nessa legislatura nós tivemos as famosas emendas de relator. Então, as emendas que beneficiam os deputados e os senadores com verbas vultosas para eles, né, para os seus municípios, para os seus estados, para as suas áreas de influência, essas verbas estão sendo maiores nessa legislatura do que nunca antes. E isso provavelmente vai reverter em uma montanha de votos para os atuais ocupantes dos cargos legislativos.
E tudo mais na política, candidaturas a prefeito, candidaturas à governação, a governadores, a cargos de governadores estaduais, cargos de senadores, vem daí, vem obviamente do parlamento. O parlamento é a porta de entrada, é o primeiro momento de seleção das elites políticas, elites no sentido técnico do termo, sem nenhum demérito. Então é isso que eu quero dizer. Primeiro que o próprio sistema político nosso, e agora com as emendas do relator, e mais ainda, podemos acrescer com o financiamento eleitoral, o fundo eleitoral que vai ser concentrado pelos partidos, sobretudo nos atuais detentores de mandatos, vão ser os principais beneficiários, isso valendo para todos os partidos, somados à emenda de relator e somados à própria atuação regular dos parlamentares em contato com suas bases, etc., levará a uma impressiva taxa de reeleição desses parlamentares. Agora, também eu lembrei no início da nossa conversa que isso não deve ser visto como uma grande surpresa, não é? Eu não sei, Wilson, se seria muito bom uma elevada taxa de renovação da representação a cada legislatura. Você ter uma dificuldade, agora trazendo um caso, o governo Macron na França, a eleição do presidente Macron foi uma grande novidade na política francesa aí em 2017. Por quê? Porque foi a primeira eleição na França, eleição crítica, na qual os dois principais partidos que sempre estavam presentes no segundo turno, pela primeira vez não estiveram. Quem esteve no segundo turno representando o centro e a direita foi o partido do presidente Macron, que ele tinha praticamente criado, inventado um ano antes apenas, né? E o partido de extrema-direita da Marine Le Pen, que aí já tinha alguma tradição. Pois bem, a eleição francesa, a eleição parlamentar, a eleição para a Assembleia Nacional, que é a Câmara Federal deles, Wilson, ela se dá 2 meses, menos de 3 meses, depois da eleição presidencial. Eles fazem isso exatamente para que o eleitor possa sintonizar seu voto para o deputado federal deles, para o parlamentar deles, com a eleição do presidente. Se o eleitor quer votar um deputado que vai ser oposição ou que vai ser situação. Isso foi importante, essa mudança deles na legislação deles, conferiu uma grande estabilidade, uma maior estabilidade para o sistema político francês. Pois bem, o que é que eu quero dizer? Como o partido do Macron era absolutamente novo, e esse partido, nas eleições parlamentares, fez mais de 60% dos ocupantes da Assembleia Nacional Francesa, havia uma grande quantidade de quadros inteiramente inexperientes no parlamento, na Assembleia Nacional. Pois bem, os analistas apontam que esse foi um dos fatores pelo qual, por esse fator, o governo Macron e o sistema político bateu muita cabeça com cabeça, até se encontrarem, até aprenderem minimamente o funcionamento e, sobretudo, a lógica da participação no parlamento, com as composições necessárias, o processamento das ideias, a necessidade de articulações, de coligações dentro do parlamento, etc. Então, esse é um exemplo. Eu acho que renovação é sempre importante, oxigena o espaço específico, é importante até para todas as profissões, mesmo advogados e médicos, é muito bom que, vez por outra, os conselhos de medicina incorporem diretores jovens, sobretudo incorporando hoje mulheres. É muito importante, Wilson, no meu entendimento, aumentar a participação das mulheres em todos os colegiados da nossa sociedade, nos conselhos de administração, nas diretorias de empresas e, sobretudo, a representação política. O Brasil ocupa um lugar no ranking de representação política do sexo feminino, um lugar no ranking vergonhoso, inferior até aos percentuais apresentados por nações que são muçulmanas, onde há um preconceito, onde há uma dificuldade estrutural para a participação feminina. Então, eu quero dizer, é muito importante essa renovação, etc., mas nós não podemos fazer disso um valor absoluto, ou seja, excesso de renovação talvez não fosse alguma coisa
positiva para o nosso sistema político, Wilson. Ok, chegamos ao final de nossa conversa. Muito grato, professor Lavareda, mais uma vez pela sua companhia no programa Face do Poder do Hoje News. Obrigado a você, Wilson, e obrigado pela atenção a todos os nossos espectadores. Obrigado pela sua companhia e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Sua participação é muito importante para o Hoje News. Nos acompanhe também no Facebook e no Instagram. Até a próxima!